tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os elementos da narrativa. Alguns alunos me procuraram perguntando, professor, o que são os elementos da narrativa? Porque a gente vai ter que gravar um vídeo falando sobre um conto que foi disponibilizado para vocês lerem, mais especificamente, atividade 16, né? Ou 17, se não me engano, mas acho que é 16. E eu vim falar um pouco sobre os elementos da narrativa. Quando você for contar a história do seu conto, quando você for contar lá naquele vídeo que foi proposto, você vai ter que dizer os elementos da narrativa. Galera, se você esqueceu algum dos elementos da narrativa, lembre-se da palavra pente. Então, vai dando sequência no pente aí. Piada sem graça. Mas, galera, é o seguinte. Pente forma aí os elementos da narrativa: personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Nós vamos agora esmiuçar o que é cada um desses elementos, como é que esses elementos trabalham dentro da narrativa e como é que você vai entender que todos os contos eles contêm partes, né, desses elementos da narrativa aí, por isso que a gente está estudando-os. Galera, começaremos então pelos personagens. Então, nós temos aqui os personagens e o que são os personagens dentro de uma história? É aquela pessoa que pratica a ação da narrativa, que pratica a ação da história, que pratica a ação que está sendo contada. Lembramos que personagem é um elemento obrigatório dentro de um conto. Não existe conto sem personagem. Se não tiver personagem, automaticamente não vai ser conto e vai estar faltando os elementos da narrativa, tá bom? Nós podemos dividir os personagens em três: personagens principais, personagens antagonistas e personagens coadjuvantes. Ah, professor, eu lembro alguma coisa em relação a isso aí, porque eu vejo em personagens principais antagonistas e coadjuvantes em filmes. A ideia é a mesma, segue a mesma lógica aí dos filmes, né? Por exemplo, os personagens principais são aqueles que têm um maior número de ações dentro de uma narrativa, dentro de uma história. E ele desempenha um papel mais importante. Então, não quer dizer que se tem 5 personagens, mas esses 5 personagens aparecem muito, que eles são todos personagens principais. Os personagens principais são aqueles que têm um papel mais importante dentro da narrativa, ou seja, os acontecimentos estão todos ligados àquele personagem, por isso que ele é considerado um personagem principal. Em outras palavras, poderemos chamar também de personagens protagonistas, beleza? O personagem antagonista, se a gente fosse entender nessa ideia de personagem principal, ele também tem uma ação muito importante dentro do conto, mas a ação dele é de atrapalhar. Então, o personagem antagonista, ele atrapalha o personagem principal. O personagem principal ele tem um sonho de fazer alguma coisa e o personagem antagonista ele vai de encontro, né, para poder tentar derrubar esse personagem principal. Eu trouxe um exemplo, esqueci até de falar, do livro Harry Potter, A Pedra Filosofal, né? Então, dentro desse livro, o personagem principal é o Harry Potter, ele é o personagem principal ou protagonista. O personagem antagonista ao Harry Potter, ou seja, quem ao tempo todo tenta atrapalhar a vida do Harry Potter, é o Lord Voldemort, né? Eu não sei falar esse nome, mas é Lord Voldemort. Ele é o personagem que atrapalha a vida, que atrapalha o andamento da narrativa ali, dos sonhos, dos desejos de Harry Potter. Então, o personagem principal tem um maior número de ações, ele é o personagem que faz as principais ações da história e o personagem antagonista tenta atrapalhar esse personagem. E os coadjuvantes? São todos aqueles personagens que têm uma participação, que têm uma ligação com o personagem principal. Eles podem aparecer ora para ajudar, ora para atrapalhar, ora para dar sentido à narrativa. Então eles vão estar ali auxiliando o personagem, eles vão estar ali auxiliando tanto o protagonista, tanto o personagem principal, quanto o personagem antagonista. Então, eles não têm uma ação tão importante na narrativa, no sentido de serem as maiores ações. Eles têm um papel importante, eles têm um papel na narrativa de ajudar ou o personagem principal ou o personagem antagonista. Então, nós temos aí um exemplo lá de Harry Potter,
o personagem Rony e a personagem Hermione, que são dois personagens que não são principais nem antagonistas, eles são considerados personagens coadjuvantes. Então, personagens a gente tem três, são esses três que a gente vimos aí hoje. Depois dos personagens, nós temos o espaço. Galera, espaço é muito simples. Espaço é o lugar onde a narrativa se passa, o lugar onde a narrativa acontece. E se você consegue identificar esse lugar, automaticamente é o lugar, é o espaço onde a narrativa está se passando. Olha, o lugar desempenha um papel fundamental na história, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. Então, quando eu detalho o lugar onde a história se passa, onde eu detalho o lugar onde a narrativa está acontecendo, o leitor ele vai ter um entendimento melhor da narrativa, da história. Por quê? Porque ele vai fazer uma ligação dos acontecimentos com o local que esses acontecimentos estão se passando, né? Então o espaço é basicamente isso, o lugar onde se passa a história. O exemplo de Harry Potter também é que a história de Harry Potter, a narrativa de Harry Potter, acontece na escola de magia de bruxarias. Então, dentro da história, vai ter vários elementos ali que vai mostrar como é que o espaço e a ação dos personagens contribuiu para que a história existisse. Depois do espaço, nós temos o narrador. O narrador é importante a gente fazer uma reflexão, porque nós temos alguns tipos de narradores e eu trouxe aqui exemplos para a gente não errar nunca mais em relação aos narradores. Nós temos narrador em primeira pessoa, nós temos narrador em terceira pessoa, podendo ser dividido em narrador observador e narrador onisciente. Então, tem alguma diferença entre eles e agora a gente vai tentar desvendar para vocês não terem mais dificuldade em relação ao narrador. Galera, narrador em primeira pessoa é quando o narrador ele é personagem, quando o narrador ele participa da história. Então, se eu estou contando uma história que aconteceu comigo, ou eu também estou contando uma história que eu vi, mas eu que estou contando a história em primeira pessoa, eu sou um narrador personagem, viu? Então eu dei um exemplo aí, ó. Estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abri-o e vi, surpreso, que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Olha, ou seja, eu estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado de jornais. Quem é que está contando a história? Eu. A história aconteceu comigo. Então, automaticamente, o narrador aqui é narrador em primeira pessoa. Quando eu não participo da história, quando eu só estou contando a história, só estou narrando a história, eu sou um narrador em terceira pessoa. E o mesmo exemplo do exemplo anterior, nós temos aqui em terceira pessoa. Ó. João, eu não estou, não sou eu mais que estava andando. Ó. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado de jornais. Pegou vagarosamente, abriu e viu surpreso que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Vocês estão vendo que o narrador em primeira pessoa, eu conto a história de mim mesmo, ou eu conto uma história que eu vi, mas eu estou contando em primeira pessoa. E o narrador em terceira pessoa não. Ele conta a história de outra pessoa sem participar da história. Sem ser o personagem da história. Bacana até aí? Agora, nós podemos dividir esse narrador em dois narradores. O narrador em terceira pessoa ele pode ser tanto observador quanto onisciente. O narrador observador ele conta a história sem dar opiniões. Ou seja, ele vai contar a história sem dar opinião, sem dar o parecer dele do que ele acha da história. Ele só vai contar do início ao fim, ele vai falar o que aconteceu, a história acabou. Já o narrador onisciente, ele vai contar a história, ele vai dar opiniões em alguns momentos da história, fazendo juízo de valor sobre os personagens. O narrador onisciente, dentro da narrativa, ele é mais intenso, ou seja, ele conhece a história de todos os personagens, ele conhece o sentimento de todos os personagens, ele sabe do segredo de todos os personagens, das emoções. Então, é um narrador mais aprofundado dentro da narrativa. O narrador observador ele só conta a história. Ele não sabe da história de todos os personagens, ele não detalha o sentimento de todos os personagens. Por quê?
porque ele é só um narrador observador. O narrador onisciente não, ele já conta a história, dá opinião sobre a história, ele faz juízo de valor e ele participa da história em algum momento. Só que é em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Bacana? Até aí tudo bem? Vamos passar então para o próximo elemento, que é tempo. Tempo nós podemos dividir em dois. O tempo cronológico e o tempo psicológico. Gente, é importante para a gente entender qual é a diferença desses tempos. Por quê? Para a gente saber quando é que a história narrada acontece, né? Acontece no espaço. Ela tem um espaço local que ela se passa, mas qual é o tempo? Foi em que ano? Foi em que mês? Foi um dia? Foi uma semana? Foi vários dias? Foi um ano? Foi 2 anos? E aí? Foi 10 anos atrás? A gente tem que entender e ora a gente vai descobrir qual foi o tempo da história, ora a gente não descobre. Justamente por isso. O tempo cronológico, quando a ordem do tempo segue uma ordem de relógio, ou seja, ele é marcado por algumas palavras como ontem, semana depois, ao meio-dia, etc. Ou seja, no cronológico você consegue identificar qual foi o período que a história ocorreu ou qual foi o tempo dessa história, né? Agora, no tempo psicológico, o tempo ele ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Você não sabe quanto tempo aconteceu, você não sabe se foi um ano, se foi um mês, se foi um dia, se foi uma tarde toda. Por quê? Porque aquela narrativa ela está acontecendo não em uma hora que a gente pode marcar de relógio, ela está acontecendo dentro da cabeça, da imaginação, dos sonhos do personagem. Então, trata-se de um tempo interior, né? Que ocorre dentro do personagem. Então você não consegue falar se foi uma semana, qual foi a semana, se foi ontem, se foi hoje. Só é o pensamento do personagem. E quando a gente fala desse tipo de tempo, do pensamento do personagem, a gente está falando de um tempo psicológico. Tá aí tudo bem? Tempo cronológico, a gente consegue identificar, porque tem algumas palavrinhas que a gente sabe disso. Foi ontem, foi hoje, foi por um tempo, foi semana passada. No psicológico a gente não sabe porque aconteceu dentro da cabeça do personagem. E o enredo, gente, é importante demais a gente saber sobre o enredo, porque é uma das partes mais difíceis dos elementos da narrativa. O que é um enredo? O enredo é um conjunto de fatos ligados entre si que fundamentam a ação de um texto narrativo. Ah, professor, não entendi. Gente, são várias partes que juntas fazem sentido na narrativa, que juntas constroem a narrativa. Separadas, elas não têm sentido algum, mas juntas elas vão construir a narrativa. Se a gente fosse falar de uma construção de um texto, era a mesma coisa que a gente estiver falando de início, meio e fim. Aqui no enredo, nós vamos dividir em algumas partes. Vai ter início, vai ter meio, vai ter fim, mas nós vamos ter alguns elementos, alguns conjuntos de fatos que vão dar sentido, né, que vão fundamentar a narrativa. O primeiro conjunto de fatos é a situação inicial. O segundo é o estabelecimento de conflito. O terceiro é o desenvolvimento. O quarto é o clímax. E o quinto é o desfecho. Galera, essa é a ordem. Então não tem como eu começar com a situação inicial e ir para o desfecho, depois voltar para o clímax e ir para o desenvolvimento. Segue essa sequência: situação inicial, situação de estabelecimento de conflito ou situação de conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. O que é uma situação inicial? Na situação inicial, no início do conto, no início da história, vão ser apresentados os personagens, o espaço e o tempo. Então, já na situação inicial, você vai conseguir identificar quem são os personagens, vai conseguir identificar qual é o espaço ou qual é o local que a história acontece, e você consegue identificar também o tempo que essa história acontece. Se eu fosse falar, por exemplo, de um tempo psicológico, automaticamente eu estou sabendo que é interior, que é um pensamento, é um sonho do personagem. Se eu falo de um tempo cronológico, automaticamente eu vou dar conta de determinar qual foi o tempo dessa história. Na situação inicial já aparecem esses elementos. No estabelecimento de conflito é quando surge uma situação, surge um problema, existe uma quebra de estabilidade e acontece alguma coisa que vai dar o desenvolvimento da narração. Como assim, professor? Não estou entendendo. Gente, ele começa ali apresentando os personagens, o espaço,
eles começam apresentando o tempo, aí alguma coisa acontece, alguma coisa quebra essa estabilidade de apresentação para o personagem começar a entrar dentro do desenvolvimento. Eu vou mostrar o exemplo agora para vocês entenderem melhor. Depois que tem a situação de conflito, nós entramos no desenvolvimento, que é a busca da solução desse conflito. Ou seja, acontece alguma coisa na situação de conflito, esse acontecimento vai ser desenvolvido porque o personagem vai buscar resolver esse fato, vai buscar resolver esse conflito. Gente, o conflito aqui ele nem sempre vai ser um problema em relacionado a algo que ele tem que resolver de fato. Por exemplo, o fato dele ter que ir a outra cidade já é um conflito e o que acontece nessa ida, o que acontece depois que ele chega na cidade, aí sim é o nosso desenvolvimento. Então o desenvolvimento é tudo que acontece, tudo que o personagem faz para poder resolver a situação de conflito. Depois que existe esse desenvolvimento, vem uma palavra muito bacana dentro das narrativas, que é o clímax. Ou seja, é o ponto mais alto da história, é o ponto que você fica abismado querendo saber logo o final, que você fica apreensivo, meu Deus do céu, que coisa louca, eu não posso parar de ler esse livro, não posso parar de ler essa história, porque aqui é o ponto mais alto da história e eu tenho que saber o que vai acontecer no final, que é no desfecho. Então, o clímax vai tendo desenvolvimento, o desenvolvimento ele vai gerando uma situação e essa situação ela vai tendo um acréscimo de tensão na história. Quando chega no ponto mais alto dessa tensão, quando você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora, a partir de agora, é o clímax. E depois do clímax, nós temos o desfecho, que é o final da história, né? Que é o fim da história, que é a situação sendo resolvida, pro bem ou pro mal, mas é a situação no seu fim, ali você já vai entender a situação de conflito sendo resolvida lá no desfecho. Bacana? Então, eu trouxe aqui um exemplo, gente. O exemplo é bem simples, é um exemplo que vocês conhecem desde sempre, porque eu não poderia pegar uma história que vocês não conhecessem, justamente para a gente tentar entender como é que funciona o enredo dentro dos elementos da narrativa. Eu trouxe a história de Chapeuzinho Vermelho. Ah, professor, é muito fácil. É muito fácil, mas tá divididinho, tá bonitinho aqui, a gente vai entender cada parte do enredo. A apresentação, a exposição. A mãe pede à filha que vá à casa da vovó saber notícias e levar alguns doces. Essa apresentação já me trouxe aí os personagens, mãe, filha e vovó. Tem outros personagens? Sim, só que nessa apresentação, nessa situação inicial, apresentou alguns personagens, não apresentou todos. E isso é característico, não é uma regra apresentar todos os personagens logo no início. Mas no início você já tem contato com os personagens principais da história. A complicação no meio do caminho, a menina é abordada por um lobo, ou pelo lobo mau. Essa complicação é a mesma coisa da situação de conflito, tá bom? Então, ela teria que levar doces para a mãe, ela encontrou o lobo no meio da estrada, então já é a situação de conflito. Depois teve o desenvolvimento, né? Aí ela vai para a casa da vovó, ela chega na casa da vovó, ela chama a vovó, ela fala sobre aquelas coisas de meu vovó, eu não te vi hoje, não sei o quê. Quando chega no ponto mais alto da história, que é o clímax, olha o que acontece. O lobo mal devora a vovó de Chapeuzinho Vermelho e tenta atacá-la também. Quando ele tenta atacar Chapeuzinho Vermelho, é que é o clímax da história, é o ponto mais alto da história. Ou seja, apresentou os personagens, mostrou o conflito, a situação de conflito, mostrou o desenvolvimento, que foi tudo que aconteceu até o lobo tentar atacar ela, que é o clímax, e agora vem o desfecho. O lobo mau é morto pelo caçador e a vovó e Chapeuzinho são salvos. Desfecho, a história acabou, foi o que aconteceu no fim. Então, galera, os elementos da narrativa é isso. Vocês vão ter apresentação, vão ter conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Nessa estrutura falta o desenvolvimento. Mas a gente sabe que do momento que a menina encontrou o lobo até ele tentar atacar ela, aconteceu o desenvolvimento, que foi todo aqueles acontecimentos que ela fez até chegar
no momento de o lobo tentar devorá-la e tal. Então, é basicamente isso. Vocês vão usar essa estrutura para fazer o conto de vocês, fazer o vídeo de vocês. A gente aguarda. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente está tentando responder todo mundo. E é nóis! Beijo!